Brasileiro é preso por roubar malas de hotel de luxo de Los Angeles e vender os itens encontrados. Em New York, confusão. Manifestantes pró e contra imigrantes se enfrentaram na frente da casa do prefeito. Morador da Flórida é pego em flagrante tentando envenenar os vizinhos com opioides. Furacão a caminho. Chegada de forte tempestade coloca boa parte do estado da Flórida em emergência. E a gente te mostra o importante trabalho de uma organização dedicada exclusivamente às mulheres brasileiras em Massachusetts. O Espaço da Mulher Brasileira de Boston é pioneiro no setor. E a iniciativa deu tão certo que outros consulados também criaram o EMUB. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um brasileiro foi preso depois de roubar joias, roupas e acessórios de duas mulheres em um hotel de luxo de Los Angeles, na Califórnia. Ele conseguiu enganar o funcionário do hotel, entrar no quarto das brasileiras e roubar tudo. Quem conta essa história pra gente é a Eloá Urazen. As imagens do elevador mostram o momento em que o brasileiro saiu do hotel levando 6 malas das mulheres. Nas bagagens, coleções de roupas, joias e acessórios que iriam ser apresentados num evento de moda. Entre eles estava esse colar de brilhantes e um relógio de alto luxo. Na hora do crime, as duas brasileiras estavam jantando fora e só descobriram o furto quando voltaram para o hotel em Beverly Hills. O crime aconteceu dia 10 de maio. A polícia disse que o brasileiro entrou no quarto das mulheres depois de enganar os funcionários. Os agentes só chegaram até Jobson Maragoni Castro, de 37 anos agora, quando ele tentou vender as joias para comércios locais em Miami. O brasileiro deve comparecer à corte dia 12 de setembro. Se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. Não foi revelado o status migratório dele. Em New York, a crise de imigração foi alvo de protestos violentos contra e a favor dos indocumentados que não param de chegar na cidade. Desde o ano passado até agora, a Big Apple já recebeu mais de 100 mil requerentes de asilo. A reportagem é da Carolina Camargo. Os manifestantes pró e contra imigrantes trocaram empurrões e socos na frente da Grace Mansion, a residência oficial do prefeito de New York. A polícia foi acionada para conter os ânimos. Enquanto um lado defendia o direito dos requerentes de pedirem asilo, o outro criticava e dizia que a cidade vive a pior crise humanitária da história. A onda de protestos aconteceu justamente quando mais ônibus com imigrantes indocumentados chegavam direto da fronteira sul, enviados pelo governo do Texas. Ao todo, New York já recebeu mais de 100 mil imigrantes que estão espalhados pelos 5 distritos. Mais de 200 abrigos emergenciais já foram criados para receber os recém-chegados e, mesmo assim, a falta de espaço. Muitas famílias estão dormindo na rua. Um grupo de políticos de Staten Island, onde acaba de ser montado mais um abrigo com 300 camas para imigrantes, abriu um processo contra o governo municipal para impedir a criação de mais abrigos na área. Novos protestos são esperados para os próximos dias na Big Apple. Eu acho que houve uma falta de planejamento estratégico por parte do governo local no gerenciamento desta crise humanitária de forma adequada. Os imigrantes que chegaram nos Estados Unidos e aplicaram para um asilo ou para um refúgio estão, por lei, temporariamente protegidos contra a deportação, enquanto seus casos estão pendentes perante a imigração. Eles também podem aplicar para uma autorização de trabalho temporária após seus casos de asilo ou refúgio estarem pendentes por mais de 150 dias. Os Estados Unidos sofrem com a falta de mão de obra, como por exemplo na área de agricultura e em outras várias regiões. E após os imigrantes obterem essa autorização de trabalho temporária, eles poderiam, por exemplo, se deslocar para essas regiões e preencher essas vagas. Eu acredito que os órgãos governamentais, local, estadual, federal, deveriam se organizar melhor para orientar esses imigrantes, dando assim a oportunidade a eles para crescer aqui dentro dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos vão doar equipamentos de segurança de aviação para os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Viracopos, em Campinas. Os locais serão os primeiros da América do Sul a operar com scanners corporais. As autoridades acreditam que esse equipamento vai aumentar a proteção dos passageiros, mitigar riscos e reforçar a parceria entre Brasil e Estados Unidos. As novas tecnologias incluem raio-x com visão dupla, scanner corporal e detectores de explosivos, além de capacidade operacional virtual e também presencial. Os equipamentos devem estar disponíveis para os aeroportos brasileiros até o final do primeiro semestre de 2024. No próximo bloco tem reportagem sobre o risco que as pessoas estão causando em aviões que voam pelos céus do país. E no nosso giro de notícias tem os detalhes dos ataques a tiros do final de semana e da queda de um helicóptero na Flórida nesta manhã. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Na Flórida, em Pompano Beach, 4 pessoas foram hospitalizadas depois da queda de um helicóptero dos bombeiros. O acidente foi gravado por muitas pessoas que viram a aeronave em chamas nos ares. O caso está sendo investigado. Os detalhes você vê agora no nosso giro de notícias. Vídeos do helicóptero em chamas rodaram a internet nesta segunda-feira. Nesta gravação, dá para ver que a aeronave em chamas parece se contorcer e quebrar ao meio antes de despencar. A queda aconteceu em cima dessa construção que ficou destruída. Segundo as autoridades do condado de Broward, 2 oficiais que estavam no helicóptero do Corpo de Bombeiros e 2 pessoas que foram atingidas pela queda foram hospitalizadas. Os 4 estariam em boas condições de saúde e não correm risco de vida. Em Jacksonville, também na Flórida, a polícia identificou o homem que cometeu um massacre no final de semana motivado por ódio racial. Ryan Palmeter, de 21 anos, invadiu uma loja popular armado, mirando em pessoas negras e atirando. Ele matou 3 das vítimas e depois tirou a própria vida. Segundo o xerife do condado, antes do ataque na loja, Ryan tentou entrar em uma escola conhecida por ter a maioria dos alunos negros. Investigadores já descobriram que o atirador comprou as armas usadas no crime de forma legal no começo do ano. Na casa dele foi encontrado uma série de manifestos racistas, escritos à mão. Em Chicago, 2 pessoas foram baleadas durante um jogo de beisebol do Chicago White Sox contra o Oakland A's. Segundo a polícia, uma mulher de 42 anos foi levada a um hospital em boa condição de saúde com um ferimento na perna, enquanto uma outra vítima de 26 anos que sofreu um ferimento leve na área do abdômen, mas recusou o tratamento. Uma investigação sobre o caso está em andamento e ainda não se sabe de onde partiram os disparos que acertaram as pessoas que assistiam à partida. Em Atlanta, na Geórgia, um treinador voluntário de um time de futebol do ensino médio está enfrentando acusações após ser flagrado em um vídeo agredindo um dos jovens atletas. O homem parece irritado e acaba surpreendendo o estudante com um soco na boca do estômago, deixando o adolescente se contorcendo de dor. A polícia não revelou o nome do treinador, mas informou que ele foi retirado do campo logo após o incidente e afastado do time e das equipes das escolas públicas de Atlanta. Autoridades estão alertando para os riscos de uma brincadeira que parece inocente, mas não é. São os lasers disparados para o céu. Eles são extremamente perigosos e podem provocar acidentes graves. Em Nova York, nos últimos dias, houve registro de alguém disparando esse laser contra helicópteros e aviões. O feixe de luz verde foi disparado de uma escola de Long Island, em New York. A polícia e o FBI iniciaram uma investigação para descobrir e prender quem foi o responsável por apontar esse laser contra as aeronaves. Até agora, pilotos de 3 aviões e de um helicóptero fizeram a denúncia, mas os agentes acreditam que existam mais casos ainda não notificados. Eles alertaram que esse material é extremamente perigoso e pode provocar cegueira temporária nos pilotos. Em caso
casos mais graves, pode até provocar uma tragédia aérea. A Administração Federal de Aviação Americana disse que só neste ano foram registrados 9.400 casos de ataques a laser. O departamento emitiu um alerta, lembrando as pessoas que esses feixes de luz não são brinquedos e que não podem ser apontados para o céu. Esse tipo de ação é considerada uma ofensa nacional, sujeita a prisão e multa. As penalidades variam entre $11 mil e $30 mil. E o Departamento de Transportes dos Estados Unidos está aplicando uma multa milionária à American Airlines por manter passageiros a bordo por tempo excessivo durante atrasos de voos. As regras atuais exigem que as companhias permitam às pessoas a chance de sair de um avião após 3 horas na pista em espera. Além disso, elas são obrigadas a fornecer água e lanche aos passageiros presos, o que não teria sido cumprido pela American Airlines. Com isso, a empresa está recebendo a maior multa desse tipo já aplicada a uma companhia aérea do país. São mais de $4 milhões. A penalidade está sendo aplicada para casos que aconteceram em 43 voos entre 2018 e 2021. Nesse período, ao menos 580 passageiros foram mantidos em situação semelhante a cárcere privado. E agora a gente muda de assunto porque começou hoje o US Open, no campeonato de tênis nas quadras de Nova York. Este é o último e quarto Grand Slam da temporada de 2023. 7 brasileiros passaram pelas qualificatórias e chegaram até aqui na disputa, considerada uma das mais antigas do mundo. O Brasil tem até hoje 14 conquistas do US Open. A maior lenda entre os nossos jogadores é Maria Esther Bueno, que é tetracampeã. Nesta edição, os brasileiros não chegam com status de favoritos, mas são apontados como adversários fortes. Entre os nomes de destaque está a Bia Haddad, que chegou às semifinais do Grand Slam de Paris. A gente está na torcida por ela. Bom, depois do intervalo, um estudo revela o aumento de casos de câncer em 2 grupos diferentes aqui nos Estados Unidos. A gente mostra a história assustadora de um homem que há 1 mês estava envenenando os vizinhos com opioides por causa de reclamação de barulho. Um estudo alarmante apontou que o número de casos de câncer aqui no país está crescendo entre os jovens adultos. Ao longo da vida, por exemplo, 1 mulher em cada 3 vai ter essa doença. Entre os homens, esse índice é ainda pior. 1 em cada 2 vai ter câncer em alguma idade. A Cone Rocha tem os detalhes. Os cientistas descobriram que os casos de câncer em pessoas com 30 anos aumentou 3% entre os anos de 2010 e 2019. Esse diagnóstico, chamado de início precoce, aumentou principalmente entre a população hispânica, os índios americanos, os nativos do Alasca e os asiáticos. Os casos mais recorrentes foram de câncer de mama, tireoide e o câncer coloretal, no intestino. Já a taxa de câncer nas pessoas com 50 anos ou mais vai no sentido contrário, diminuindo. Os médicos estão investigando o aumento dessas doenças nos jovens adultos. Entre as hipóteses está o aumento da obesidade, a falta de exercícios e o tabagismo. Fatores considerados de extremo risco que aumentam as chances da pessoa desenvolver câncer ao longo da vida. Os médicos orientam a população a ter uma alimentação saudável e a prática esportiva regular, como caminhada diária para combater essa doença. Agora tem um alerta para quem costuma usar colírios ou umidificadores de olhos. A Administração de Alimentos e Medicamentos avisa que algumas marcas não devem ser utilizadas neste momento. Segundo a agência, as soluções Dr. Burns MSM Drops e Light Eyes MSM Eye Drops estão contaminadas. É preciso atenção, porque se você usar um desses colírios, pode sofrer uma grave contaminação bacteriana ou fúngica, que pode causar perda da visão e colocar as pessoas até mesmo em risco de vida. Então, a FDA pede que quem tem esses produtos em casa descarte imediatamente. Agora, pessoal, olha só essa história que impressionante. Em Tampa, no estado da Flórida, um homem foi preso depois de ser flagrado tentando envenenar os vizinhos. A ação do criminoso foi gravada por uma câmera escondida colocada pela vítima na frente da porta de casa, porque ele estava desconfiado que algo estranho estava acontecendo.
Xiuming Lee, de 36 anos, aparece nas imagens colocando um líquido na soleira da porta do vizinho. Ele usa uma seringa para fazer a operação e despejar um agente químico na intenção de envenenar a família vizinha. A câmera foi instalada pelo morador da casa depois que ele começou a desconfiar que algo acontecia, porque ele sentia o cheiro de algo químico forte vindo da entrada do apartamento. I made a little hole here and I installed that camera. Umar Abdullah, de 36 anos, diz que ele, a esposa e a filha também vinham apresentando sintomas de envenenamento há algumas semanas, como fortes dores de cabeça, náusea, falta de ar, sonolência e até perda de cabelo. He is holding his breath. So he knows the hazardous nature of this chemical. Ao ver as imagens e perceber que o vizinho prendia a respiração ao aplicar a seringa, ele chamou a polícia, que coletou o material e prendeu o homem. Testes mostraram que o líquido injetado por ele no apartamento do vizinho tinha opioides fortíssimos e em alta dose. We never expected anyone doing something. Abdullah diz que ficou chocado ao descobrir pelas imagens que estavam todos sendo envenenados pelo vizinho que conhecem há pelo menos um ano. O homem conta que logo depois do nascimento de sua filha, de 1 ano, começou a ter problemas com o vizinho, que se queixava constantemente dos barulhos feitos pela criança. A polícia disse que Xiuming Lee é químico e sabia muito bem o que estava fazendo. Ele está sendo acusado na justiça por 6 diferentes crimes, incluindo perseguição agravada e dispersão de agente químico. Diante do juiz, em uma primeira audiência, ele se declarou inocente, apesar das imagens, e foi liberado para responder pelo caso em liberdade. Agora, a família vizinha que estava sendo envenenada está apavorada. Right now, I am afraid to live in any upper floors. Depois do intervalo, tem todos os detalhes sobre as mais recentes informações do furacão que ameaça a Flórida nesta semana. E a gente fala sobre o esgotamento energético do Texas por causa do alto calor, que pode começar a provocar apagões. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O estado do Texas tem registrado muitos recordes de temperatura com mais de 3 dígitos há semanas. E com o calor não dando trégua, as autoridades pedem que as pessoas economizem energia para garantir que a demanda não exceda a capacidade disponível. A população da área de Houston já recebeu o 3º alerta de conservação voluntária de energia em menos de 2 semanas. Operations beginning at noon today, from noon to 10 p.m. at emergency level 2. Diariamente, a Comissão de Serviços Públicos tem se reunido para discutir a situação e evitar uma emergência por apagões. Mas essa possibilidade está a um fio de acontecer, de acordo com especialistas. O calor recorde deste ano no Texas, com consecutivas ondas de calor, fez a demanda por energia atingir um pico acima do esperado. These are really high levels of demand. Doug, especialista em energia, diz que a situação é preocupante e que o Texas não tem um bom programa de eficiência energética, por isso estaria transferindo a responsabilidade aos consumidores. Na última semana, por exemplo, as redes de energia da região começaram a enviar alertas de texto aos clientes, pedindo por uma colaboração voluntária para economizar. Autoridades estaduais dizem que estão pressionando as operadoras para aumentar suas capacidades diante da nova realidade de calor cada vez mais forte. O norte e a região central da Flórida estão em estado de emergência por causa da tempestade tropical Idália, que deve ganhar força e virar furacão hoje à noite. A expectativa é que ele atinja o estado na quarta como categoria 3, com ventos intensos e muita chuva. A Carla Marinho mostra agora pra gente que a população já começou a se preparar para essa tormenta. Em Tampa, região central, as pessoas já começaram a se preparar para a Idália, que promete atingir a costa da Flórida com ventos de mais de 100 milhas por hora.
É uma boa maneira de evitar que a água entre na minha garagem, explica a Emily, que está levando para casa 10 sacos de areia. Em coletiva, o governador Ron DeSantis colocou mais de 30 condados da Flórida, do norte e da região central em estado de emergência. Disse para a população estar preparada para a evacuação e para a falta de energia elétrica. That this storm will be a major Cat 3+ hurricane. A costa oeste do estado já deve começar a sentir os efeitos da aproximação da tormenta nesta terça-feira. Idália está passando agora à noite pelo oeste de Cuba com ventos de 70 milhas por hora. É esperado que ganhe mais força no Golfo do México e que siga rumo à Flórida como furacão de categoria 3. 2.500 soldados da Guarda Nacional foram colocados em alerta no estado. Nós temos que aprender com o que aconteceu na Flórida ano passado, quando 2 furacões passaram e muitas cidades foram atingidas. Então, a comunidade brasileira, ela não precisa ficar apavorada. Ela tem que buscar informação e se preparar antes para o iminente contato com o furacão, no caso o furacão Idália. Bom, vamos então para a nossa previsão do tempo, dar uma olhada no mapa em boa parte do país para amanhã. Em Boston, previsão é de bastante chuva, assim como em Nova York. Em Washington, até trovoadas terão ao longo do dia. Mesma coisa em Charlotte e em Atlanta, o sol nem vai aparecer, mínima de 72. Olha só a Flórida, gente, nem o sol aparece, chuva, trovoada, tempestade ao longo de todo o dia. New Orleans também como reflexo dessa chegada da tempestade, né, Ruth? Pois é, olha, San Antônio a gente vê tempo encoberto, mas mesmo assim bastante calor, máxima de 100 graus, mínima de 79. El Paso a gente já tem um pouco de chuva ao longo do dia, mínima de 73, mesmo assim o sol deve aparecer em alguns momentos. Albuquerque a mesma coisa, mínima de 65, máxima de 87. Fênix, olha só, recorde, 116 graus de máxima de calor. Las Vegas também o sol brilha o dia inteiro, 111 de máxima. São Francisco, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 58, máxima de 77. E agora a gente tem uma imagem impressionante para mostrar para vocês no Mississippi. Foi capturado, gente, um jacaré gigante. Com quase 2 toneladas. Olha só a imagem para você ver como o animal é enorme. Ele tem mais de 4 metros. Segundo o governo local, é o maior jacaré já capturado por lá. A caça de jacarés é controlada no Mississippi. Anualmente, o governo sorteia licenças para os moradores, limitando o número de animais que podem ser capturados. Apesar da imagem curiosa, a captura tem sido questionada porque o animal foi encontrado em um rio da região, que é seu habitat natural, e ele não apresentava qualquer ameaça. E olha, para encerrar o jornal, a gente fala de uma organização dedicada exclusivamente às mulheres brasileiras. Só existem 3 ONGs desse tipo em todo o mundo e uma delas funciona em Boston, Massachusetts, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. O Espaço da Mulher Brasileira, o EMUB, é um subsetor do Consulado-Geral do Brasil em Boston e foi fundado em 2017. O foco principal é o apoio à mulher. A lei do crime hediondo. O Espaço da Mulher Brasileira de Boston é pioneiro no setor. E a iniciativa deu tão certo que outros consulados também criaram o EMUB. Um em Nova York e outro em Milão, na Itália. Entre as principais áreas de atuação do EMUB estão a prevenção e o combate à violência doméstica. A coordenadora de projetos, Ides Figueiredo, explica como é realizado este atendimento. Quando a mulher chega até a gente para reportar a situação que está passando, então a primeira coisa para a gente é acolher essa pessoa e fazer com que ela se sinta bem, segura, e tentamos procurar saber o que realmente está passando, e daí então a gente encaminha para os canais que podem ajudar nessa situação. Dentro do consulado também nós temos uma psicóloga e temos a advogada. Então nós temos essa obrigação de trabalhar junto, ajudando não só a mãe, só a mulher, mas também as crianças que estão também necessitadas de ajuda. Outro foco é o fortalecimento e incentivo ao empreendedorismo e à independência financeira das mulheres. Para Juliana Lobo, que também atua na coordenação de projetos no EMUB, este é um trabalho fundamental para as mulheres. Nós temos várias iniciativas, desde workshops, de eventos, seminários que nós produzimos, promovemos dentro do consulado, para que a gente capacite essa mulher, para que ela venha a se empoderar financeiramente.
Daniela é empresária no ramo de alimentação. Ela participa ativamente das atividades oferecidas pelo EMUB. Para ela, este envolvimento com outras mulheres empreendedoras ajudou a fortalecer os negócios. Daniela destaca a importância deste trabalho realizado pelo Espaço da Mulher Brasileira de Boston. Eu acho muito importante participar em grupos como o EMUB, porque nós, como os empresários, temos muito mais conhecimento que eles ajudam a gente a adquirir, criam um network super legal para o nosso negócio e a gente abre portas para a gente poder atender mais pessoas e conhecimento, que eu acho que é uma coisa muito importante. Incrível esse trabalho do Espaço da Mulher Brasileira, muito importante, né? Para apoiar, porque ser mulher nesse mundo já é difícil, mulher imigrante então mais ainda. E olha, a gente está torcendo para essa ONG começar a se espalhar por muito mais lugares. Ela só existe em 3, mas a gente está na torcida aqui para se espalhar e ajudar muita gente que precisa, né? Com certeza. E é com essa história dessa organização inspiradora que a gente encerra o Jornal Américas no Ar de hoje. É isso aí, a gente espera vocês amanhã, 7h30 da noite. E você fica agora então com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite e até amanhã.